Amém? Amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos desde já a sentar, sem qualquer falta de reverência pela palavra do Senhor. Mas eu queria convidar os irmãos, portanto, podem ficar sentados. Amém? O que importa neste momento é a reverência do nosso coração em primeiro lugar. De nada adianta ficarmos em pé se o nosso coração não estiver reverente e atento à palavra do Senhor. E a minha preocupação neste momento é que nós possamos estar plenamente à palavra do Senhor, e por isso eu convido a estar sentados. Amém? Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor por me trazer aqui mais uma vez, e por agradecer ao Senhor por me ter guardado por estes dias, e agradecer ao Senhor por o Senhor ter guardado a cada vida que aqui está. Porque se nós aqui estamos é porque o Senhor nos permitiu aqui estar e o Senhor nos trouxe aqui. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita e é Ele que nos abençoa. Por mais que o pregador, o ministro, o pastor, quem quer que seja, possa falar da palavra de Deus, a palavra, ela não vem do homem, ela vem de Deus. A palavra de Deus, ela vem de Deus. A palavra do homem vem do homem. Mas a palavra do Senhor, ela só procede da boca do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é Jesus Cristo. E nós devemos receber a palavra como nós recebemos Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Amém? Mateus 16, 13. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um tema muito importante. E eu dei esse tema o nome de A Visão da Cruz. Porque poderíamos também chamar a perspectiva da cruz de Cristo. Nós também poderíamos pensar, e vamos falar nisso, na visão humana. Mas a visão humana, como nós vamos ver pela palavra, ela se opõe à visão da cruz. E nós somos tentados todos os dias, em todas as circunstâncias, a olhar para a nossa vida na ótica humana. Mas o Deus que nós servimos, Ele nos convida a cada instante a olharmos para a nossa vida na ótica da cruz. E nós vamos ver essa diferença e vamos ver o impacto que isso pode ter nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, eu estou a ler a versão da Nova Versão Internacional, tá? A tradução da Nova Versão Internacional. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, isto é, pelo homem, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-los. Irmãos, só um pequeno parênteses: esta pedra que aqui está falando não é Pedro, tá? Esta pedra que aqui está falando é Jesus Cristo, tá? Isso está bem clarificado no Novo Testamento, em vários locais. Continuando, mas não é esse o tema que nos leva aqui agora. Continuando, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, olha agora, atenção, toma muita atenção, irmãos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém
e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Olha agora. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Virou-se Jesus e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: olha só, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém? Pai amado, nós aqui estamos hoje, Pai, porque nós, Pai, temos sede da Tua Palavra, nós temos sede, Pai, da Tua provisão divina, Pai, nós temos sede do jorrar da Tua água viva, que é o Espírito Santo nas nossas vidas, que é a Tua Palavra. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós pedimos, Pai, nós te suplicamos, que o Senhor venha a falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor venha agora aqui hoje, em nome de Jesus, a quebrantar todo o coração de pedra, Pai. Que o Senhor venha a abrir o entendimento, Pai, de todo aquele que precisa da Tua Palavra, que somos todos nós, em nome de Jesus Cristo, desde já pela autoridade que Jesus colocou na minha vida, e Jesus colocou na vida de cada um de nós repreendemos toda a oposição contra a Palavra do Senhor, toda a oposição contra a ministração do Senhor. Nós repreendemos agora todo o espírito de distração, todo o espírito de falar com alguém, com o do lado, que quer atrapalhar, de atrapalhação. Nós repreendemos agora tudo aquilo que se levanta contra a ministração da Palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós sabemos que a humanidade, de uma forma geral, tem um entendimento de que a vida vai para além do que aquilo que a ciência pode explicar. Nós sabemos que a ciência, ela é a forma humana, é o caminho que o homem traça para poder explicar a criação de Deus. Mas a ciência, ela está limitada à capacidade de entendimento humano. Aquilo que o homem não consegue entender pelo olhar e consegue entender e consegue demonstrar e explicar, tudo aquilo que foge ao entendimento humano já não é considerado ciência. E acontece, meus irmãos, que as pessoas frequentemente, nessa sede de preencher o seu vazio espiritual, acabam por buscar muitas coisas. Pessoas desiludidas com o materialismo do mundo, mas que muitas vezes também estão desiludidas com as próprias religiões que se apresentam por aí, inclusive com a nossa própria religião. Porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas que se desiludem pelo testemunho que os próprios crentes dão, ou pelo menos por aquilo que algumas pessoas se intitulam de crentes dão. E essas pessoas, essas pessoas que buscam preencher o seu vazio de espiritualidade, ao invés delas buscarem a Cristo, elas acabam por procurar preencher esse vazio espiritual com aquele ocultismo velho, aquele ocultismo de sempre, disfarçado de parapsicologia moderna, disfarçado de saúde holística, de misticismo oriental, ou de doutrinas de movimento da nova era. Tudo tem por aí. Tudo tem por aí. Nós enfrentamos isso e encaramos isso todos os dias. Nós sabemos que tentar
Satisfazer as necessidades espirituais sem Deus não é novidade. O que mais tem para aí é gente procurando satisfazer as suas necessidades espirituais sem Deus. Tentar satisfazer as suas necessidades espirituais da mesma forma que satisfaz as suas necessidades alimentares e ir buscando ao supermercado aquilo que lhe convém, aquilo que lhe é mais conveniente. Jesus, por exemplo, ele encontrou um judaísmo agarrado a tradições, desviados de Deus, daquele que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, agarrado ao legalismo. E por causa disso, os líderes religiosos eles não reconheceram o Jesus que veio para nos salvar. Para eles, o opressor, naquela altura do tempo de Jesus, o opressor deles era o Império Romano, que estava ocupando o território de Israel e da Judeia. Para eles, o opressor não era Satanás, o príncipe deste mundo. Mas, na verdade, o nosso opressor, o opressor deles, aquele que procura oprimir, é Satanás. E o povo, na altura, não entendia isso. O povo achava que Jesus vinha com um exército grande para escorraçar o exército romano da sua terra e para governar no meio dos homens, numa lógica de homens. Mas Jesus não veio para fazer isso. A palavra de Deus diz em 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Só que, irmãos, nós vivemos num mundo que tem uma visão centrada no eu. É o eu para tudo. As pessoas lá fora, no mundo secular, elas perguntam: mas o que é que eu vou ganhar com isso? Qualquer coisa que se lhes apresente diante de si pode não preferir essa pergunta, mas pensa: o que é que eu vou ganhar com isto? Em que é que isto me será útil? As pessoas perguntam: mas afinal de contas, quem vem satisfazer as minhas necessidades? Onde é que eu consigo encontrar algo que satisfaça as minhas necessidades? As pessoas pensam muito no eu. É a atitude do eu. Estão sempre colocadas do lado do eu. Vêm à igreja, eu vou à igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou à igreja porque eu preciso de uma solução. E muitas vezes as pessoas, inclusive os crentes, muito crente pensa assim. Crente que ainda carece de um trabalho de amadurecimento espiritual. E Deus hoje ele está querendo alertar a igreja e sensibilizar a igreja para a importância de buscar esse amadurecimento espiritual. Porque é através do amadurecimento espiritual que nós saímos fortalecidos e que nós temos vitória nas nossas vidas. E acima de tudo que nós cumprimos o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Muitas vezes a pessoa pensa assim: eu é que sei, eu é que decido. Eu é que sei. Eu é que decido se eu vou ficar naquela igreja ou não. Eu é que sei o que é melhor para mim. Eu é que vou fazer. Eu é que faço. Eu é que posso. Quantas vezes as pessoas tomam decisões, mesmo crentes, decisões naquela ótica: eu é que sei. Eu sinto. Eu acho. É o meu entendimento. E Deus sempre nos mostrou que o nosso coração ele é enganoso, que há muitos caminhos que parecem bons ao homem, mas que conduzem à morte, como está escrito em Provérbios 14:12. E para nós não nos apoiarmos no nosso entendimento, mas sim para confiarmos em Deus e nos orientarmos pela palavra de Deus e buscarmos o querer de Deus. Muitas vezes as pessoas veem Deus como um santo milagreiro. Desculpem falar assim, mas as pessoas buscam a Deus porque precisam de uma cura, porque
porque estão apertados financeiramente. Buscam a Deus porque há uma causa na justiça que precisam de uma resposta. E nada disso está errado. Nós devemos buscar a Deus como nosso provedor. O que está errado muitas vezes, irmãos, é a nossa atitude, a forma como nós apresentamos as nossas petições a Deus. É como aos nossos filhos. Eu falo isso muitas vezes aqui. Nós sabemos que os nossos filhos são dependentes de nós. Sabemos e é natural que os nossos filhos nos vejam como provedores. Da mesma forma como nós devemos ver o nosso Deus como nosso provedor. Sabemos que os nossos filhos muitas vezes nos pedem coisas por necessidade. Agora, o que nós não queremos é que os nossos filhos nos apresentem os seus pedidos por causa de uma atitude interesseira. Nós queremos que aquilo que eles nos peçam esteja associado a um ato de amor, associado a um relacionamento de amor. Nós queremos que eles nos peçam as coisas porque existe um relacionamento de amor. Não apenas porque eles sabem que nós lhes podemos dar, mas depois não têm a retribuição. E nós temos muitas vezes pessoas que crescem aprendendo a serem interesseiras. Sempre buscando algo, sempre buscando com contrapartida. Sempre buscando na barganha. Sempre colhendo alguma coisa com um sentido interesseiro. Muitas vezes, irmãos, até um crente na igreja vem sacrificar porque quer receber. Não vem sacrificar porque ama a Deus. Vem sacrificar porque quer receber. Irmãos, às vezes, ou melhor eu diria, eu já vi isso acontecer. Se nós convidarmos alguém, olha, vem fazer algo que nunca fizeste para Deus e apresenta o teu pedido, e a pessoa vem dizer, eu vou dar, eu vou vender o meu carro, eu vou renunciar ao meu carro, porque eu quero que Deus faça qualquer coisa. A pessoa normalmente não diz, eu vou renunciar ao meu carro porque eu amo o meu Deus, eu amo a obra de Deus e eu quero abençoar a obra de Deus. Não quero dizer que não haja pessoas que não possam fazer isso, mas nós temos que reconhecer que a nossa natureza é uma natureza egoísta, de base. E muitas vezes nós estamos aqui não por amor de Deus genuíno, mas nós estamos aqui porque estamos à espera de alguma coisa que Deus faça nas nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, nós estiveram comunhando connosco aqui na igreja, estiveram aqui com suor e lágrimas, até a bênção vir, a bênção veio, voou, já tem o quinhão dele, voou. E muitas vezes as pessoas não recebem quando querem e questionam a Deus. Ainda colocam Deus contra a parede. Ainda ameaçam Deus. Deus, se eu não receber, se não faz, eu vou embora. E às vezes tem pessoas que se desiludem assim. E muitas vezes, irmãos, temos que ser objetivos e realistas. Às vezes ainda há tendência, no mundo evangélico, de pregar a teoria da prosperidade. Coloca dinheiro no altar que vais receber. E nós não podemos pregar isso. Nós devemos pregar que coloca dinheiro no altar como renúncia, mas com amor a Deus, por amor a Deus, não porque Deus te vai abençoar. Porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe a intenção dos nossos corações. E se a nossa intenção é, eu vou abençoar a obra porque eu quero que Deus me abençoe financeiramente, então eu estou a ter uma atitude egoísta. Eu estou a instrumentalizar a Deus. Então o que eu devo é, eu quero abençoar a obra com prazer, com alegria, mas porque eu sei que eu estou fazendo isso por amor. Porque eu entendi, abracei a causa do Senhor e eu quero ser usado por Deus. Porque na verdade, daquilo que eu estou dando para Deus, eu estou dando daquilo que Ele me deu, daquilo que é dele. Tudo aquilo que nós temos é dele. Nós somos dele, os nossos filhos são dele, os nossos recursos são dele. Tudo aquilo que nós temos é dele. Nós somos meros administradores. Nós temos que reconhecer essa situação.
Então, irmãos, continuando na ótica da palavra que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro deu-nos um forte exemplo de luta entre uma visão centrada no eu e uma visão centrada em Cristo. E reparem numa coisa, no versículo 16. No versículo 16, Pedro confessa que Jesus é o Cristo. Mas logo a seguir, quando Jesus fala que vai ter que sofrer, vai ter que padecer, vai ter que ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, que vai ter que ser morto e que irá ressuscitar, Pedro enche-se de angústia e veio ao de cima, no seu coração, a sua visão centrada no eu, a conveniência do eu, a conveniência de que Jesus não pode passar por aquele sacrifício, porque aos olhos humanos aquilo era visto como uma coisa má. Então o inimigo, ele usou Pedro ali naquele instante, usou Pedro ali naquele instante para trazer à evidência a conveniência do eu, colocar em primeiro lugar o eu, o que é que me convém, em primeiro lugar acima da entrega para uma causa maior. E acontece que Jesus, se ele fosse olhar pela perspectiva do eu, ele não iria querer passar por aquilo. Às vezes, irmãos, a coisa aperta de uma maneira tão grande que em determinado momento Jesus dá-nos esse exemplo supremo, que às vezes há situações, irmãos, na nossa vida que a coisa aperta tão feio que o nosso eu, a visão do nosso eu, a nossa carne fala mais alto do que o nosso espírito. E nós às vezes esquecemos de que há algo mais para além. Às vezes eu tenho que abrir mão de uma conveniência mais imediata para eu colher algo maior mais à frente. Mas às vezes a coisa aperta tão feio que a nossa carne cega a nossa visão. E o medo enche-nos o coração. E vou-vos dizer uma coisa. Jesus também foi afetado por isso. Porque num determinado momento, na noite que ele iria ser entregue, no Getsemane, ele orando a Deus, ele largava suor de sangue, tal não era o stress dele. E está cientificamente provado que isso pode acontecer quando o nível de stress é tremendo. E Jesus falava com o Pai e dizia: Senhor, se puder, se for possível, afasta esse cálice de mim. E naquele momento, o eu dele aflorava, esbracejava, estrebuchava, querendo sobrepor-se ao Espírito, à visão de Deus, à própria missão para a qual ele tinha sido trazido à Terra. Mas ele teve clarividência. E ele dizia: Senhor, se puder, se for possível, afaste esse cálice de mim, mas que não se faça a minha vontade e se faça antes a tua vontade. Porque Jesus tinha noção de que por maior que fosse a conveniência, o stress, a angústia de se safar, de se salvar, que havia uma causa maior, de que havia algo que tinha que ser consumado. Da mesma forma, através desse exemplo, nós temos que ter noção de que não podemos deixar que o nosso eu fale mais alto do que o Cristo que vive em nós. E é importante, irmãos, que nós tenhamos consciência do que é ter uma visão em Cristo,
A visão segundo a qual Jesus nos chama para viver. Uma visão que pode até à partida parecer uma visão limitada, uma visão constrangedora, uma visão impeditiva de usufruirmos de todo um conjunto de coisas que seriam aparentemente maravilhosas de concretizar na nossa vida. Mas essa mesma visão nos mostra que é a única forma de nós nos realizarmos completamente como seres humanos. A primeira componente dessa visão é de que a palavra nos ensina, como acabamos de ler, da importância de nos negarmos a nós mesmos. Como a palavra disse, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. E aqui começa a entrar em conflito a nossa lógica de entendimento humano com a lógica de Deus, com a visão de Cristo. E nós temos que entender isto. É só à medida que nós formos entendendo estas componentes, 6 componentes que eu trago para os irmãos, que nós vamos realmente começar a amadurecer espiritualmente de uma forma como nunca vimos. E o que é que significa negar-me a mim mesmo? Será que eu tenho que abrir mão de quem eu sou? Será que eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu faço e sair aí pela rua seguindo a Cristo? Em primeiro lugar, desde já é importante termos noção de uma coisa. Negar-se a si mesmo não é autonegação. A autonegação é uma coisa que todos já fizemos ou às vezes fazemos em alguma altura da nossa vida. Eu dou-vos um exemplo. Um atleta de alta competição que treina e se prepara para campeonatos internacionais, prepara-se para a maratona, prepara-se para os Jogos Olímpicos. Ele tem que passar por um processo de autonegação. É um processo em que ele tem que abrir mão de determinados prazeres da vida dele para poder treinar. Não pode comer tudo aquilo que ele gosta, não pode fazer noitada, não pode ter qualquer tipo de conduta. Ele tem que treinar não sei quantas horas por dia, muitas vezes ainda trabalha, sai do trabalho, abre mão da família, tudo em prol do desporto. E porquê é que ele faz isso? Porque ele quer colher algo para ele. Então, é autonegação no sentido em que ele abre mão de conveniências pessoais para ter um outro tipo de benefício pessoal. Ou seja, é um ato, numa certa perspectiva, interesseiro. Ou seja, é um ato de investimento em benefício próprio. Ou seja, de certa maneira, é um ato com algum grau de egoísmo, porque é benefício próprio. Estudantes, a mesma coisa. O estudante tem que fazer noitadas para dormir, para estudar, tem que abrir mão de muita coisa para poder ter boas notas. Para quê? Para ele poder ganhar o seu diploma e por aí fora. E acontece, irmãos, que todo esse tipo de atitudes são atitudes sempre em proveito próprio. Se nós formos a ver, irmãos, isso está muito ligado ao facto de que as pessoas, elas buscam o controle e o domínio da sua própria vida. As pessoas tomam decisões em benefício próprio, naquela lógica de que eu é que sei o que é melhor para mim. E as pessoas, elas querem reinar na sua vida. Toda a pessoa que entra nesta igreja e que não conhece ainda o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e a forma como Ele opera nestas vidas,
enfrenta de sobremaneira essa luta, porque nem tudo aquilo que ele ouve aqui entende. Eu passei por isso quando eu entrei a primeira vez na igreja. Eu havia muita coisa que era falada na Bíblia que eu achava que era parvoíce, não encaixava na minha cabeça. Eu cheguei ainda nos meus primórdios. Eu às vezes eu rebatia com a minha esposa. Eu dizia, não, isto não faz sentido, isso não tem jeito nenhum. Ainda tinha aquele orgulho de achar que eu é que sabia, de achar que tinha estudado anos e anos a fio, que eu era suficientemente treinado para poder ter qualquer tipo de discernimento. E quanto mais eu fazia isso, mais Deus fechava o entendimento da palavra. Eu lia a palavra, não conseguia explicar nada. Uma coisa que eu não entendia. E Deus quis mostrar que era Ele que reinava na minha vida. E Deus nos mostra em muitas circunstâncias que é Ele que reina na nossa vida. Uma luta, irmãos. Uma luta que nós, sem muitas vezes pensarmos, enfrentamos sempre. Sabem qual é a luta? É que nós queremos ocupar o trono de Deus. Nós queremos ocupar o trono de Deus nas nossas vidas. Sempre que nós achamos que nós é que sabemos. Sempre que nós tomamos decisões sem uma resposta ou uma confirmação de Deus. Tem uma palavra em Gênesis, olha, isto começa bem cedo. Esta questão, em Gênesis 3:5, fala assim, a serpente à mulher. Gênesis 3:5 falava Satanás para a mulher, para Eva, disfarçada de serpente. Porque ela estava proibida, e o Adão também, de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única árvore que Deus tinha dito que eles não podiam tocar. E ela explicou para ele que não podiam comer daquela árvore. E às tantas, disse a serpente à mulher, diz a serpente à mulher assim, no versículo 5, Deus sabe, olha a mentira de Satanás, Deus sabe que no dia que dele comerem, os vossos olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E a serpente mostra claramente que eles podem ser como Deus. O próprio Satanás achou que conseguia. Achou que um ser criado poderia ser como o Criador. Mas só o Criador pode ser o Criador. O lugar dele está ocupado. E é dele por direito próprio. E acontece, irmãos, que muitas vezes nós achamos que nós é que mandamos, que nós é que somos os donos do nosso destino. E enquanto nós não abrirmos mão do trono de Deus na nossa vida, nós nunca teremos paz connosco próprios e muito menos com Deus. E tem outra coisa, nós nunca seremos livres. E tem mais. O maior cativo não é aquele que vem na igreja e que cai no chão estrebuchando, manifestando demónio. O maior cativo é aquele que acha que é Deus na sua vida. Isso é uma mentira de Satanás. E na verdade, enquanto nós acharmos que somos donos da nossa própria vida e do nosso próprio destino, nós estaremos servindo ao mundo, à nossa própria carne e, em último grau, a Satanás. Enquanto nós não entendermos que nós não somos donos da nossa vida, enquanto nós não entendermos que não somos nós que entendemos o que sabemos o que é melhor para nós, que nós vamos ser livres de Satanás. Para nós sermos livres de Satanás, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é que é o Deus da nossa vida. Esse é que ocupa o trono das nossas vidas.
Ah, pastor, mas nós já sabemos isso. Que conversa é essa, pastor? Nós estamos aqui porque sabemos que Deus é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, não é porque tu dizes que Deus, ou qualquer um de nós diz que Deus é o nosso Deus, que Ele é. Ele é Deus nas nossas vidas, se a nossa atitude for consentânea com isso. Eu só tenho Deus como Deus na minha vida se quando eu tiver que tomar uma decisão, eu primeiro apresentar essa decisão a Deus. Eu só reconheço que Deus é Deus na minha vida se eu entregar as minhas ansiedades nas mãos do Senhor. Se eu reconhecer que Ele é que vai trazer a provisão para a minha casa, para a minha vida. Se eu reconhecer que Ele é que vai operar o impossível na minha vida. E se a minha atitude for de acordo com isso, aí é que Deus está a ocupar o trono da minha vida. E muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, nós louvamos a Deus, aleluia, glória a Deus, evangelizamos isso tudo, mas depois tem muitas coisas que a gente deixou o orgulho entrar cá dentro, a gente deixou o ego crescer. E tinha que ser ao contrário. Quanto mais a gente sobe vou-lhe chamar de estatuto ou responsabilidade, talvez seja mais correto. Quanto mais a gente sobe em responsabilidade, mais o nosso ego tem que diminuir. Mais a nossa humildade tem que aumentar. Mais nós temos que ter atitude de servos. Isto é muito importante, irmãos. Se nós não soubermos negar-nos a nós mesmos, nós não conseguimos ter caminho com Deus. Nós não conseguimos seguir a Jesus. Se alguém quiser seguir-me, fala de Jesus, negue-se a si mesmo. Por outro lado, irmãos, a palavra de Deus também diz para nós tomarmos a nossa cruz. E nós temos que entender que pertencemos a Deus. Nós temos que entender que nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos que entender que nós não somos de nós mesmos. Nós temos que entender que nós somos criaturas de Deus e, portanto, nós estamos submissas a Ele. Nós temos que estar submissas a Ele para o podermos seguir. Irmãos, a nossa identidade, ela não está firmada na nossa existência física. Tu não consegues olhar para a tua identidade pelo facto de te olhares no espelho todas as manhãs, por dizeres que eu sou a Maria, o Manel, a Sofia, por aí fora. Isso não é a tua identidade. A tua identidade, ela não é vista quando apresentas o teu cartão de identidade. A tua identidade, ela é revelada na tua relação com Deus. E a tua identidade é ser ou não servo de Deus. É o teu relacionamento com Deus que mostra qual é que é a tua verdadeira identidade. E por causa disso, irmãos, nós precisamos de ter noção de que não é a nossa vontade que deve estar em primeiro lugar, mas sim a vontade de Deus. Parece fácil, mas não é. Não é fácil para ninguém colocar primeiro a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Mas nós temos de fazer isso para tomarmos a nossa cruz. Nós temos, irmãos, que crucificar a nossa vontade na cruz de Cristo. É isso que nós precisamos de fazer. É nós nos entregarmos verdadeiramente a Ele. Porque se nós não nos crucificarmos com Cristo, nós estamos sendo hipócritas e o nosso investimento na igreja não vale nada. Nós não podemos viver de aparência. Não é o facto de nós estarmos na igreja que isso define a nossa identidade. Não é o facto de nós dizermos que somos crentes que isso define a nossa identidade. O que define a nossa identidade é colocarmos em prática o Evangelho.
E isso é que define a nossa identidade. Irmãos, o terceiro é seguir a Cristo. Sabe uma coisa, irmãos? Muitas vezes as pessoas acham que para seguir a Cristo têm que estar limpas de todos os pecados. Tem pessoas, irmãos, que estavam na igreja, por algum motivo caíram em pecado. Envergonharam-se, sentiram-se envergonhados diante de Deus. Como um dia aconteceu com Adão, que se escondeu quando desobedeceu a Deus. E tem dificuldade de voltar aos caminhos do Senhor. Tem dificuldade de se reconciliar com Deus. E elas muitas vezes pensam assim: eu não tenho coragem de ir àquela igreja porque eu não tenho coragem de encarar o meu Deus. Então eu vou fazer como a avestruz. Eu vou enfiar a cabeça na areia e vou continuar pecando até eu ter forças para parar de pecar. E acontece, irmãos, acontece que enquanto nós acharmos que o nosso caminhar com Deus, que a nossa transformação só depende de nós, então nós nunca vamos a lado nenhum. Nós não podemos estar à espera de ser uns santinhos, de nos sentirmos bem com a nossa própria consciência, para ter a coragem de dar um passo dentro da igreja e buscar o Senhor. Nós precisamos de reconhecer que o nosso esforço próprio, a nossa autossuperação, a nossa libertação sem Deus é uma causa perdida. Sem comunhão com Deus eu não tenho força para parar de pecar, eu não tenho força para me libertar, eu não tenho força para me santificar, eu não tenho força para melhorar a cada dia mais. O que eu tenho que fazer é ouvir para a presença do Senhor. Eu posso estar cheio de pecados, mas o meu primeiro passo é eu, diante de Deus, reconhecer que eu sou incapaz, que eu não sou o meu Deus na minha vida, e que quem é o meu Deus é Deus, o Deus Altíssimo. Ele é que é o Deus da minha vida. E eu devo reconhecer que é Ele que me vem sarar, é Ele que vem limpar o meu pecado, e é Ele que me vem levantar. Não é por acaso que a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que parar de acreditar nas mentiras de Satanás. Porque Deus Ele está sempre aberto, de braços abertos para nos receber. Basta uma atitude nossa. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E nós precisamos de morrer. O nosso eu tem que morrer para que Jesus possa reinar em nós. O nosso eu tem que abrir mão do trono das nossas vidas. Quando nós entendemos isso, e a nossa atitude passa a ser uma atitude de entrega das nossas vidas a Deus, a nossa conduta muda. E nós paramos de agir como agimos antes. Nós passamos a buscar em Deus o fortalecimento diário para as nossas vidas. A palavra de Deus diz em João 10:27 assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se te colocares nas mãos de Jesus, ninguém te poderá arrancar de Jesus. Ninguém poderá arrancar de Jesus. Por mais graves que sejam os teus pecados, Jesus nunca te deixará. Como assim, pastor? Vamos ver uma coisa. Uma coisa é eu afastar-me dos caminhos do Senhor e buscar o pecado não querendo saber de nada. Isso é uma coisa, isso leva-me à condenação. Outra coisa é
Eu de vez em quando eu pego, mas eu estou preocupado com isto. Eu busco fortalecimento em Deus. E cada vez que eu cair, eu apresento-me diante de Deus para ser restaurado. Olha o caso de Davi. Davi, ele também pecava. E inclusive, ele desejou uma mulher chamada Betseba. E ele mandou o marido dela para a frente de batalha, para que pudesse ser morto. Para que ela, ficando viúva, ele, Davi, pudesse tomá-la em casamento. E isso desagradou profundamente ao Senhor. Porém, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu o seu pecado. E ele apresentou-se diante de Deus. Então nunca deixe, meu irmão, minha irmã, que o pecado se coloque entre ti e Deus. Busca sempre a restauração, qualquer que seja a situação. Busca sempre a restauração em Deus, meu irmão, minha irmã. E por outro lado, irmãos, nós temos que sacrificar a nossa vida terrena pela vida do alto. A palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo 4, versículo 8, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E nós não podemos viver a nossa vida naquela perspectiva egoísta de buscar o Senhor apenas para satisfazer as nossas necessidades neste mundo. Porque Deus não nos criou para buscar as coisas deste mundo. Deus criou-nos para nós buscarmos as coisas do alto. E é com base nessa confiança que nós devemos alicerçar as coisas, a nossa relação com Deus. E nós também precisamos, é o quinto ponto, sacrificar o prazer das coisas mundanas para ganhar o prazer da vida. E tem aquele episódio de Maria e Marta, que tinham recebido Jesus em casa. E Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, diz-lhe que me ajude. Mas o Senhor respondeu-lhe assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma apenas é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu buscar primeiro as coisas do reino dos céus. E a palavra de Deus também diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós não temos que viver a nossa vida de relacionamento com Deus para que as coisas nos sejam acrescentadas. Nós temos que viver uma vida de relacionamento com Deus para buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto acontecerá de forma natural. E as bênçãos te seguirão, não terás que andar atrás delas. Não te preocupes com as bênçãos, porque o Senhor sabe das tuas necessidades. O que o Senhor quer é uma atitude de ti, meu irmão e minha irmã, de relacionamento profundo com Ele, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem para ti. E por fim, o sexto ponto, nós temos que aprender a sacrificar o imediato pelo eterno. Aleluia! Jesus sacrificou o imediato, dizendo ao Senhor: Senhor, que não se faça de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a sua. Porque Ele sabia que o sacrifício dele ia gerar algo eterno. E nós, na nossa vida, meus irmãos, o que é que nós estamos buscando? O imediato ou o eterno? Nós estamos semeando aonde? No imediato ou nós estamos semeando no eterno? O que é que nós estamos a preparar para a vida eterna? O que é que nós estamos a preparar para apresentar diante do Senhor? Porque não é o carro bonito que a gente vai levar para lá, não é um salário alto, não é roupa bonita, não é nada que a gente possa acumular aqui. Não é a casa com piscina, não é fazenda, não é nada disso. O que a gente vai levar é aquilo que não perece, é aquilo que é eterno. E nós estamos a trabalhar para isso. Vocês sabem
que a maturidade espiritual, ela dá-nos capacidade para adiar recompensas. Olha o que diz a carta de Hebreus, a carta escrita aos Hebreus no Novo Testamento, Hebreus 11, 24, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, olha só, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Então podia ter escolhido o melhor, podia ter escolhido a mordomia, mas ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, a desfrutar, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Para ele, desonra diante do faraó era um tesouro maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava a sua recompensa. E tu, meu irmão, minha irmã, onde é que estás a contemplar a tua recompensa? Onde é que nós estamos contemplando a nossa recompensa? Irmãos, a estratégia de Satanás e a sua maior mentira é tu achares que podes ser dono do teu próprio destino. É tu achares que podes chegar a algum lado pelas tuas próprias pernas. Isso é a maior mentira que Satanás já instituiu. Porque ele sabe que se nós acharmos isso, então nós já estamos perdidos, já estamos condenados. Que é esse o objetivo dele. O objetivo dele não é que nós sejamos grandes assassinos, grandes ladrões, que sejamos grandes vilões. A única coisa que ele quer é que a gente perca a salvação. Porque é assim, sendo vilão, sendo assassino, ou simplesmente sendo bonzinho, mas afastado dos caminhos do Senhor, vai exatamente parar ao mesmo sítio, que é o inferno, a condenação eterna. Então, a maior prisão de Satanás para a vida de quem não vigia é levar a pessoa a viver segundo essa mentira, de que a pessoa é dona do próprio destino e de que não precisa de Deus. E repara uma coisa, não é só uma questão de acreditar em Deus, porque até o diabo acredita em Deus. O diabo acredita em Jesus e o diabo acredita em toda a palavra que está escrita na Bíblia. A questão não está em acreditar. A questão está de que lado é que nós estamos. E eu pergunto, cada um pode perguntar-se a si mesmo, de que lado é que verdadeiramente eu estou caminhando? Que isso fique para a autoanálise de cada um de nós. De que lado é que eu realmente estou caminhando? E Satanás, ele quer usurpar o trono de Deus na tua vida. Porque tu não tens poder, nem nunca tiveste, para ocupar o trono da tua própria vida. E se não deixares que Deus ocupe o trono da tua vida, sabes quem é que vai ocupar esse trono? O nosso inimigo, Satanás. Aquele que só veio para te matar, para roubar e para destruir. E ele tem sucesso sempre que a pessoa vive sem comunhão com Deus, sempre que a pessoa prefere as coisas e os valores materiais e imediatos deste mundo, e sempre que a pessoa deixa de lado os valores espirituais e eternos. Irmãos, Deus hoje, Ele quer trazer à nossa consciência a importância de clarificar o nosso caminho com Deus. Não é o pastor que fala, é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. E nós precisamos de nos autoanalisar, de entender o que é que nós precisamos ainda de retirar. Mas nós sabemos que há muita coisa que nós não podemos tirar pela nossa própria força. Mas o que nós temos que fazer é colocar isso nas mãos do Senhor. A atitude que Deus quer de nós aqui neste momento não é que nós sejamos super fortes
e que a gente diga: Senhor, perdoa todos os meus pecados. A partir de agora vai ser tudo diferente, porque eu agora vou me esforçar e eu vou ser um santinho. Não é nada disso, isso é mentira de Satanás. O que Deus quer é uma atitude da tua vida, uma atitude de que reconheces que não és capaz sozinho, uma atitude em que reconheces que Ele é que é o Deus da tua vida, e uma atitude em que tu passas verdadeiramente a confiar nele e a entregar nele todas as causas que tens por ti. E a entregar nele uma atitude de buscar capacitação para te santificares cada vez mais. É isso que Deus quer. Deus quer a ação na perspectiva da atitude. E que nós sejamos capazes e que nós tenhamos também a atitude, não apenas de esperar em Deus, que tenhamos a atitude de buscar, de fazer a nossa parte. Ou seja, nós temos que nos esforçar. Mas nós sabemos que só conseguimos nos esforçar até um certo ponto. A chave do sucesso é que nós sabemos que onde a nossa capacidade parar, tem um Jesus Cristo para segurar a nossa mão e para nos ajudar a seguir na caminhada. E nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que buscar essa atitude para amadurecermos espiritualmente e sermos verdadeiramente capazes de, para seguir Jesus, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. E nós buscarmos tomar a nossa cruz. A cruz é algo que nós temos que carregar todos os momentos da nossa vida. Crucificar a cada instante as nossas limitações. Nós temos que vigiar em cada momento. Vigiar e orar. Porque o diabo anda em derredor, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. O crente que não vigia, sabe o que é que acontece? É tragado. Vigiar primeiro, orar depois. Mas se não fizer isso, se não vigiar na sua conduta, onde está, onde caminha, nas influências a que fica sujeito, naquilo que vê na televisão, no tipo de companhias com quem anda, pode ser tragado. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer mostrar para nós o caminho da verdade. Amém? Eu quero convidar os irmãos a curvar a sua cabeça. Amém? Que eu queria orar pela igreja. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero apresentar, Senhor, a tua igreja diante de ti, Pai. Neste momento, Pai, cada um, Pai, apresenta a sua vida ao Senhor. E eu peço que o Senhor Espírito Santo venha agora sondar corações aqui, Pai. Que o Senhor venha, Pai, a trazer refrigério, Pai. Que o Senhor venha a trazer um renovo, Pai. Que o Senhor venha a trazer força, Pai. Que o Senhor venha a dar um livramento, Pai. Que o Senhor venha a colocar um coração novo, alegre, jovial. Um coração, Pai, confiante em Ti, Pai. Deus Todo-Poderoso, vem agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, visitar cada coração. Vem fortalecer, Pai. Vem derramar sobre nós uma medida acrescida da Tua graça. E que o Senhor nos venha, Pai, a lembrar da Sua fidelidade em todo o tempo, do Seu compromisso e a necessidade de nós vigiarmos, a necessidade de nós orarmos, a necessidade de carregarmos, de negarmos a nós mesmos e de carregar a nossa cruz e de reconhecer que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Amém?